Bem nos finais do século XX, investigadores do Departamento de Neurociências da Universidade de Parma, na Itália, estavam a estudar o cérebro de macacos rezos quando descobriram quase por acaso um fenómeno muito interessante. Havia uma área cerebral localizada ali no lobo frontal que era ativada quando os animais faziam certas ações e movimentos específicos, como agarrarem objetos ou morder comida, por exemplo, pegarem uma maçã de uma caixa ou beberem de um copo. Mas o mais surpreendente foi quando verificaram que os neurónios da mesma área cerebral eram também ativados quando os animais viam outros macacos e até os tratadores fazerem essas mesmas ações. Portanto, a mesma área do cérebro era ativada não só pelas próprias ações, mas também pelas ações dos outros. Foram chamados de neurónios espelho, e esta foi considerada uma grande descoberta. Mas agora levantava-se uma questão pertinente. Será que nós, humanos, temos o mesmo tipo de neurónios? E já agora, para que servem? Os neurónios espelho são um tipo específico de neurónios que são ativados quando são executadas ações específicas ou se vê os outros a realizarem essas ações. Além de serem ativados pela observação de ações concretas, por exemplo, vermos alguém pegar num copo e beber, os neurónios espelho também são ativados por sons associados a ações, por exemplo, o som característico de descascar um amendoim. E com estes exemplos já estou a associar os humanos aos neurónios espelho. É que há de facto evidências de que também existe na nossa espécie um sistema de neurónios espelho que está distribuído em várias áreas do córtex cerebral. Uma delas é a área de Broca, que está associada à linguagem. Coloca-se então a hipótese dos neurónios espelho poderem ter contribuído para a origem e evolução da linguagem humana. Os neurónios espelho parecem desempenhar funções importantes relacionadas com o interpretar e compreender os comportamentos dos outros. Eles permitem que o significado de uma determinada ação seja compreendida automaticamente sem depender da nossa memória. Quando vemos alguém pegar num copo para beber água, compreendemos imediatamente o que a pessoa está a fazer porque são ativados os mesmos neurónios que seriam ativados caso fôssemos nós a pegar no copo para beber a água. Podemos dizer que há como que uma simulação do comportamento dos outros e assim compreendemos os comportamentos mais facilmente. No campo das neurociências, há investigadores que defendem que o sistema de neurónios espelho desenvolve-se antes dos 12 meses de idade e que esse sistema ajuda as crianças a compreenderem as ações, os comportamentos das outras pessoas e até a imitarem os comportamentos. E isso mantém-se ao longo da nossa vida. A aprendizagem por observação é uma constante e uma das formas mais importantes de aprendizagem. Além de nos permitir perceber o que as outras pessoas estão a fazer, o sistema de neurónios espelho também nos permite identificar a intenção. Pegando novamente no exemplo do copo com água, nós conseguiríamos perceber quase imediatamente qual é a intenção da pessoa que pega no copo. Por exemplo, beber a água. Mas se o copo estivesse vazio e a pessoa pegasse num jarro com água, praticamente poderíamos antecipar que a pessoa iria encher o copo e depois beber a água. As funções dos neurónios espelho também parecem estar associadas às nossas emoções. Por exemplo, se uma pessoa, nossa amiga, nos vem contar alguma situação triste que lhe aconteceu e chora com a situação, através dos neurónios espelho conseguimos criar uma simulação da situação e conseguimos sentir o que a pessoa está a sentir. A isso dá-se o nome de empatia. De acordo com esta linha de raciocínio, o comportamento autista, que é muitas vezes caracterizado pela dificuldade em compreender os outros e as situações, a incapacidade de imitar e a falta de empatia, são compatíveis com o mau funcionamento do sistema de neurónios espelho. A sobrevivência da nossa espécie está muito associada à nossa capacidade de cooperação, de sermos capazes de nos organizar para atingirmos fins comuns. E por isso mesmo, e porque os neurónios espelhos estão associados à capacidade de percebermos os outros, os seus comportamentos, intenções e à empatia, são achado importantíssimo para as neurociências. No entanto, é importante falarmos aqui que os cientistas das neurociências estão meio que divididos em relação aos neurónios espelho. Não tanto em relação à sua existência, mas sobretudo em relação ao seu papel ser assim tão preponderante e primordial. Alguns céticos consideram que os neurónios espelho, por si só, não conseguem explicar, por exemplo, comportamentos como a imitação e também encontram dificuldades em associar o mau funcionamento do sistema de neurónios espelho ao autismo. Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e subscreva o nosso canal caso queira ver mais vídeos como este. Se tiver algo a acrescentar ou quiser apenas dizer um olá, deixe o seu comentário aqui embaixo. E até ao próximo vídeo.